Então, na década de 70 foi estruturado no Brasil uma coleção de sementes conservadas ex situ, né, coletadas na natureza, que foram compondo, né, bancos genéticos governamentais e institucionais. A gente chama isso de conservação ex situ. E um pouco mais para frente, já na década de 80, esse banco já estruturado teve a surpresa da chegada de um grupo de indígenas que foram buscar sementes tradicionais. Isso realmente mudou a forma, né, de trabalho, porque antes a gente só trabalhava com a questão da conservação ex situ, colocar em bancos governamentais para conservação a longo prazo. Essas sementes ficam a menos 20 graus, 11% de umidade, e assim se estrutura, né, essa estratégia de conservação ex situ. Quando um grupo de indígena do povo Craô do Tocantins chega falando que tinham perdido materiais tradicionais e queriam entrar para observar e ver e resgatar materiais que faziam parte da cultura deles, especialmente materiais de milho, mas teve restituição de favas e outros produtos, é como se fosse dois caminhos de bifurcação, né? Nós tínhamos a conservação ex situ e a conservação feita por esses povos indígenas, e a partir do momento que eles chegam, a gente começa a pensar em estratégias para a gente integrar os esforços de conservação em câmaras, a conservação ex situ, com os esforços de conservação feito pela própria comunidade, que é a conservação in situ on farm. Então, nesse caminhar, a gente também está dentro da nossa Embrapa reestruturando as formas de pensar a conservação, buscando integrar os esforços feitos pela comunidade com esforços feitos nesses bancos de semente ex situ. E assim se configurou essa nossa participação aqui, né, especialmente do Banco Ativo de Fava da Embrapa, na exposição agora aqui do MAC, né, do MAC USP, onde a gente trouxe, né, com o apoio de uma rede de apoiadores, de pessoas que trabalham muito próximo ao povo Craô, como Ana Gabriela Murim de Lima, lá pela Embrapa, Marília Lobo Bulli, Rosa de Belém, e eu particularmente, Terezinha Dias, também trabalhando nesse contexto dessa interdisciplinaridade e de diversas pessoas, né, ou transdisciplinaridade, unindo a antropologia, agronomia, ecologia, os saberes tradicionais. Nós temos aqui o Indiahuri Craô também, né, na composição desse esforço, trazendo materiais de fava coletados e que na terra Craô e que estavam depositados nos bancos de sementes da Embrapa, aqui para compor, né, esse diálogo e mostrar a importância tanto desse esforço de conservação ex situ, quanto das estratégias de conservação local nessa questão da união dos esforços em torno da conservação dos recursos genéticos vegetais, das sementes que estão desaparecendo dos roçados, especialmente por contextos de ameaças diversas, quanto à mudança climática, como a mudança climática. Então, é a primeira vez que essas favas participam, né, vêm como convidadas para estarem aqui numa exposição. Para a gente é um diferencial muito grande, porque é uma oportunidade de unir a arte, né, a questão do visual, de uma instalação como essa, a comunicação com o público em geral, sobre a importância também de ter esse material conservado ex situ, tanto quanto trabalhar com os esforços de conservação local para que essas comunidades, no caso aqui a comunidade Craô, não perca mais esses materiais, né, e possam também estar contando, né, com estruturas governamentais para conservar as sementes para o futuro, porque todos os esforços aqui colocados são pensando no futuro da humanidade, em não perder a diversidade das plantas, especialmente alimentares, né, e outras úteis para o ser humano, mas para a gente se esforçar e não perder, usando todas as estratégias possíveis, né? A gente, pela Embrapa, né, é possível acessar materiais, né, conservados, né, nos bancos de germoplasma da Embrapa. A instituição está mudando e se adequando
para poder atender as comunidades tradicionais, comunidades indígenas que estão demandando materiais genéticos para conservação, resgate, repatriamento nos seus sistemas de cultivo local, né? Então, para isso, né, é importante fazer um contato com a empresa, pode ser via o sistema de atendimento ao cidadão ou outras instâncias, mas especialmente com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde a gente tem a parte da gerência das curadorias do Brasil e onde fica um responsável que pode conectar com o cuidador do banco de interesse da comunidade. Por exemplo, milho, né? A Embrapa tem uma gerência que cuida dessa grande estratégia de conservação no Brasil, mas em Sete Lagoas fica a cuidadora da coleção de milho. Então, por meio da Embrapa Recursos Genéticos, é possível acionar a coleção de milho em Sete Lagoas, onde os interessados vão dar algumas características nos materiais que querem resgatar e lá nesse banco fazer a identificação desse material segundo essas características, né? Então, o caminho é esse, né, para obter esses materiais, mas a empresa agora está se adequando com os procedimentos para que isso seja mais viável e também para que os agricultores tenham a segurança de colocar os materiais conservados em câmaras a longo prazo, né? Também para que tanto possam resgatar materiais que estão conservados nos bancos de semente, tanto quanto possam também pegar grupos, né, coleções que tenham locais de milho, de fava ou de outro produto de interesse e possam estar colocando também com segurança dentro desses bancos genéticos para ter uma conservação a longo prazo desse material, para as duas estratégias se ajudarem e não haver perda mais de sementes tradicionais. Esse livro é uma publicação extremamente importante, porque é a primeira vez que um banco, né, que no caso o Banco Genético de Fava da Embrapa, tem uma preocupação, né? Então é o primeiro banco que se preocupa em fotografar e disponibilizar um catálogo de fava para efeito de repatriamento, restituição de algum interesse que grupos de agricultores possam ter em materiais conservados nessa coleção, possam olhar uma parte da nossa coleção, né, que o nosso banco ativo tem 373 acessos, aqui são 100 acessos selecionados desses bancos ativos, alguns coletados em território Craô, território Assurini e outros territórios junto a povos tradicionais, mas que possam pedir materiais para resgatar e repatriar materiais para fortalecer culturas tradicionais e às vezes locais que perderam mesmo material que fazia parte da sua cultura. Então, é a nossa primeira iniciativa. A gente espera que outros bancos de semente também possam ter essa iniciativa para ter um contato melhor, né, com a sociedade e poder realmente ser um sistema mais aberto, né, esse sistema de conservação in situ e restituir para a população, às vezes, materiais que foram delas coletados. Agora vamos fazer só uma coisa, eu vou sentar aqui.